gravação aqui, é só esperar. Pronto, tá gravando. Então, gente, esse negócio de relação de Euler tem muito mais a se falar, assim, que envolve matemática, é, a parte essencial da matemática, chamada de geometria diferencial e topologia, tá? São áreas da matemática que a gente não estuda no ensino médio, mas que são fundamentais em um monte de coisa que a gente utiliza, né? E, de fato, na relação de Euler, eu até falei lá na aula de teoria, né, que aquele 2 ali tinha um significado especial. E existe um significado ainda mais profundo, assim, naquele 2, né, assim, que tem a ver com curvatura de superfícies, enfim. O buraco é mais embaixo, assim, gente. É uma relação muito bonita. Mas, infelizmente, a gente não consegue explorar todo o potencial dela, porque, assim, a gente não tem ferramenta ainda, né, para fazer, para falar de tudo, né, infelizmente. Mas eu separei uns exercícios aqui. Esses exercícios, eles talvez sejam muito mais desafiadores, pelo fato de você, às vezes, ter que resolver um sistema de equações, né, mas, assim, eles são menos desafiadores no sentido de que, você não tem aquele um milhão de fórmulas, né, de formas geométricas, enfim. Não tem aqueles números irracionais, tem que racionalizar, enfim. Exige muito menos, memória, tá, gente? Então, vamos lá para os exercícios. Vocês chegaram a dar uma olhada no exercício resolvido? Lá no exercício resolvido tinha uma. Eu deixei mais ou menos explicado alguns passos que costumam ser feitos nesse tipo de problema, né? E acho que um dos principais deles é a relação que você consegue obter entre, por exemplo, ângulos triédricos e ângulos poliédricos, né? E o número de arestas ou o número de faces, né, a natureza das faces com o número de arestas, no sentido de, por exemplo, se eu viro para você e falo que você tem um poliedro lá que tem 20 faces triangulares. Aí você consegue calcular o número de arestas só com essa informação, né? Basta você contar, cada triângulo, né, cada face tem 3 arestas. Aí você multiplica 20 faces por 3, né? Cada uma tem 3 arestas, aí você vai ter 60. E aí a grande sacada é você, perceber que quando você faz essa conta, você conta as arestas em dobro, né? Porque quando você contou as bordas de um dos triângulos, você também contou a borda dos triângulos vizinhos, né? Então você contou em dobro todas as faces. Então esse é um raciocínio assim meio que essencial, quando você trata de contagem de arestas e vértices, né? E a gente vai explorar não é exatamente um truque, né? A gente vai explorar essa observação aqui várias vezes nos exercícios, né? Os exercícios, na minha opinião, estão mais ou menos em ordem de dificuldade, isso é coisa do livro, tá? Não fui eu que escolhi assim, mas eu acho que é vantajoso. Vamos começar, pessoal? Aí ele começa bem simplesinho, olha só. Ele fala o seguinte: determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares. Então eu vou anotando esses dados aqui, ó, a mão livre mesmo. 3 faces triangulares, uma face quadrangular, estou colocando assim para a gente lembrar, tá? Uma face pentagonal, esse aqui vai ser ruim de desenhar, né? Mas está aqui. Uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Pronto. Então, o poliedro que tem essas propriedades, né? Além de ser convexo, aí lembra que eu falei, todo poliedro convexo também é euleriano, tá? Convexo é mais especial ainda que euleriano, é ainda mais específico. E ele quer saber o número de vértices desse cara. Então, assim, ele não te dá informação sobre ângulo poliédrico, então você não consegue usar isso, né? Você não sabe se as faces, se tem um vértice lá que se encontram 3, 4, 5, 6 faces, você não sabe, né? Mas a partir das informações que ele te deu, você já consegue dizer o número de faces, né? Se ele tem 3 triangulares, 2 hexagonais, uma pentagonal, você só somar essa quantidade aí, você vai obter 7 faces, né? Então, esse poliedro aí tem 7 faces. Ele quer o número de vértices, né? Então, o que você não sabe é isso aqui, ó. Então, o que você pode fazer, a fim de conseguir usar a relação de Euler, vamos lembrar, né? Vértices mais faces menos arestas igual a 2.
Aí tem um mnemônico que eu coloquei na aula, né? Às vezes o pessoal lembra assim. Enfim, quando é besteira, vocês lembram, né, gente? Vamos fazer amor a dois, né? Aí você lembra que é V, F e A, 2, aí você, para ajustar os sinais, você sabe que é fazer de mais e amor de menos, né? Então você sabe que é essa fórmula aqui. Não é, gente? Quando besteira, todo mundo lembra. Então, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, olha só, se eu quero um número de vértices, que é o que eu não tenho, né? Eu tenho no... Ops, é o número de vértices, Bruno, que eu não tenho. Aqui. Eu não tenho o número de vértices, mas eu tenho o número de faces, e é possível calcular o número de arestas, vamos ver? Eu vou botar esse quadrinho um pouquinho para cá, e vou puxar um balãozinho do pensamento aqui, azul, para calcular o número de arestas. Aí vocês lembram que eu falei para vocês? Olha só, quando você vai contar num poliedro, deixa eu colocar como um exemplo aqui. Imagina um, o exemplo mais simples que eu consigo desenhar aqui, né? O tetraedro, esse cara aqui, ó, tetraedro. Tá todo mundo conseguindo ver essa figura tridimensional no plano 2D, né? Você sabe que o tetraedro tem 4 faces triangulares, né? Aí, se você quisesse fazer uma contagem de arestas, você podia virar e falar, são 4 triângulos, quantos lados tem, né? 4 vezes 3 lados, né? Daí dá 12. Aí, se você fizesse a contagem na mão, você ia checar, ó, vamos ver se tem 12 mesmo? Opa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lá atrás. Na verdade, você obteve 12, porque você multiplicou 4 vezes 3, mas você contou 2 vezes cada aresta, né? Então, ao invés de 12, só dividir por 2 dá 6, né? Que dá certinho a quantidade de arestas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai contar quantos lados poligonais, né? Quantas arestas, né? Tem em cada polígono, somar todo mundo e depois dividir por 2, porque a gente sabe que contou em dobro. Então, como é que você calcula a quantidade de arestas? Olha só. Eu vou somar. São 3 faces triangulares, né? Então, cada triângulo tem 3 lados. Então, aqui, ó, 3 faces triangulares. Eu vou editando a equação pouco a pouco com vocês, tá? Aí tem uma face quadrangular. Então, 1 vezes 4. Além disso, tem uma face pentagonal. 1 vezes 5. Também tem 2 faces hexagonais. 2 vezes 6. Aqui, ó. Aí, se você tiver em dúvida em porquê, ó, olha só. Aqui. Tem 4 lados. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho para caber aqui. Ficar na mesma linha. Beleza? Então, por isso que essa conta foi feita. Só que olha só, quando você faz isso, você obtém o dobro, né? De arestas. Então, o que eu vou fazer é pegar o resultado dessa conta, dividir por 2 e falar: essa é a quantidade de arestas. Beleza? Porque eu contei em dobro todo mundo. Bom, essa conta só com o número inteiro, né, gente? É moleza de fazer. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês conseguirem fazer essa conta. Olha só. Vamos fazer de cabeça aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 com 5, 14, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um 14 ali em cima. Cabeça mais ou menos, né? O que eu fiz foi juntar só os ímpares, né? E agora o que eu vou fazer vai ser cancelar esses caras estão repetidos aqui. Gente, tá muito pequenininho para vocês? Eu não sei se tá pequena. Pronto. Vai ser cancelar, ó. Tem um monte de números pares aqui em cima, né? Cancela isso com esse. Dá 7. E com esse. Tá todo mundo sendo dividido, né? E com esse, que dá 1. Opa. Ô, gente. Tá difícil para mim hoje, viu? Pronto. E aí, finalmente, sobrou 7, 2, mais 1 vezes 6, 6, né?
Então dá. Gente, eu fiz alguma conta errada aqui. Tá dando um número ímpar, não pode ser um número ímpar, né? Alguém tá vendo algum erro aí, gente? 9 com 5. Eu errei alguma coisa? 7, 2. Peraí. Tem alguma coisa errada, gente. Vocês estão entendendo por que tem alguma coisa errada? Olha só, aquela conta ali em cima vai dar 7 mais 2, 9 mais 6. Dá 15, né? Uma coisa tá esquisita aqui. É pra dar 30 sobre 2? Eu fiz uma conta errada então, né? Você achou 30 sobre 2, ô Maria Vitória? Ah, já sei porque que a conta tá errada, gente. Você tem toda a razão, era pra dar 30 sobre 2. Eu já cancelei o 2 de baixo, né? Ele não existe mais. Eu tô viajando aqui, gente. Ixi, peraí, que estão me ligando. Eu tenho que desligar aqui. Recusar. Pronto. Eu já cancelei o 2, né, gente? É por isso que o 2 não existe mais. Pronto. Então, a gente acabou de achar o número de arestas, né? Agora basta substituir tudo que a gente conhece. A gente sabe que são 7 faces e que são 15 arestas. Vou botar uma setinha aqui, ó. E resolver a conta, né? Então, ó, 7 menos 15. Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui. A diferença entre 7 e 15 dá 8, né? Fica negativo. Então soma 8 do lado de lá. Vão ser 10 vértices. Não é uma conta rápida já, tá, gente? Beleza? Se você preferir, você pode passar o 15 para lá. 15 mais 2 dá 17. E 17 menos 7 dá 10. Pronto. Achamos o que ele queria? Número de vértices poliedro convexo? Achamos, né? Então fechou. Próximo. Ficou clara essa divisão por 2 aqui, gente? Eu cancelei e esqueci de tirar ele de lá, né? Por que se divide por 2, né? Então, vamos passar para a próxima. Eu vou pegar lá de baixo. Todos os exercícios, eu não sei se vocês repararam, mas não tem nenhuma figura nos exercícios, gente. Repara que a gente sabe o número de faces, sabe o número de vértices, sabe até que tipo de faces são essas, mas a gente não tem nem ideia de como é que se parece o poliedro, né? O que é uma coisa muito doida, né? Então vamos lá, próximo. Um poliedro convexo tem 10 arestas. Então, ó, convexo já vale a relação de Euler, tá? Todo convexo também é euleriano. Tem 10 arestas e o número de faces é igual ao número de vértices. Nossa, esse aqui vai ser, acho que, o exercício mais rápido que a gente vai fazer hoje. Olha só, gente. Você sabe que são 10 arestas, né? Além disso, você sabe que o número de faces é igual ao número de vértices. E para completar, você sabe que a relação de Euler é válida, né? É só substituir tudo lá dentro. É só. Você substituir tudo lá dentro, ou melhor, deixa eu fazer assim. Ele quer o número de faces, então eu vou substituir esse aqui, e olha como é que fica essa conta. Opa, deixa eu tentar fazer uma seta mais ou menos reta aqui. Olha como é que fica essa continha aqui. Ao invés de vértice, eu vou chamar de face, né? O mesmo número, né? E ao invés de A, é 10. Isso? Se F é igual a V, eu posso trocar V por F quando eu quiser, né? Aí no final você vai ter duas faces é igual a 12. E o número de faces tem que ser 6. Fala sério, né? Foi rapidinho, né? Tem na prova isso, tá, gente? Na prova tem uma questão disso aí lá.
Eu fui até checar com o professor de química, ver se estava tudo certinho lá, ver se eu não tinha cometido nenhuma gafe química no texto da prova. Ficou claro o que eu fiz, gente? Eu usei os dados da questão, coloquei dentro da relação de Euler e resolvi para F, né? Então, fechou. Bem melhor do que o tronco de pirâmide, né? Minha opinião, pelo menos. Bem menos conta, né? E exige menos visão espacial, né? Isso aqui é quase um exercício de álgebra, né? Não tem nada de. A gente tá quase fazendo nenhum desenho. Pro próximo, então, pessoal, olha só. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, primeiro ponto, o que ele está dizendo, esse aqui é interessante, tá? Antes de escrever uma equação, né? Como é que você exprimiria esse tipo de relação entre dois números, né? Um número excede o outro em 6 unidades. O que isso significa? Alguém consegue transformar isso que está escrito em prosa aí, né, em uma equação? Como é que você transforma esse fenômeno aí, né, de um número exceder o outro em 6 unidades em uma equação, alguma coisa que você possa trabalhar nas contas, né? N mais 6, eu entendi o que você quis dizer. Então, se um dos números é n, o outro é n mais 6, né? Concordo. É viável você fazer isso. Mas olha só, uma maneira muito boa de você traduzir essa informação é você falar que a diferença entre eles é igual a 6. Não é isso? Se você pegar o maior e subtrair do menor, o resultado dá 6, não é isso? O que o N falou tá certo, tá? Se um número for n, o outro vai ser n mais 6, realmente a diferença é de 6. Mas quando você fala que um excede o outro, dá muita vontade de fazer isso aqui, ó. Ó, quem é que excede? É o número de arestas, né? Então quer dizer que o número de arestas é maior, né? Ele excede o outro. Então, se eu pegar o maior e subtrair do menor, o resultado dá 6. É isso que ele quis dizer, gente. Olha só. Então, uma parte muito importante da matemática é ser capaz de pegar uma frase como essa aqui, ó. O número de. Esse monte de letras aqui. As pessoas reclamam que tem letra na matemática, mas olha o tanto de letra que você precisou para traduzir essa equação. Informação muito mais compacta, né, gente? Na verdade? É isso que quer dizer a equação. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Tá, e o que ele quer? Calcule o número de faces. Aí você fala, eita, parece que tem pouquíssima informação, né? Além disso, você sabe que é convexo. Então, vale essa relação. Eu vou até colocar no marca, aproveitar que eu já estou no marca-texto aqui, ó. Poliedro convexo. Então, significa que essa relação também é válida. Beleza? E aí, pessoal, alguma ideia? Essa é boa, essa é chique, tá? Porque exige um pouquinho de malícia. E muitas vezes isso acontece na matemática, tá? Onde que você consegue usar essa informação que eu coloquei, a menos v igual a 6, naquela equação azul? Tem mais de uma maneira de fazer, tá? Tem maneiras que não exigem tanta malícia assim, mas um pouquinho mais de trabalho e fé. Aí vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu vou resolver para vocês do jeito que eu resolvi para mim, tá? O que eu fiz foi o seguinte, olha só. Repara esse termo aqui, você tem um A com sinal positivo e um V com sinal negativo, né? É justamente o contrário aqui, né? O A com sinal negativo e o V com sinal positivo. Eu fiz, vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, multiplicar por menos um, que está com sinais trocados, né? Da direita. E eu sei que eu posso pegar o menos A mais o V e trocar tudo por menos 6. Olha só o que eu vou fazer. Deixa eu deixar essa equação do jeitinho que tá. Vamos ver se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Talvez esteja pequenininho, né? Deixa eu aumentar um pouco.
O que que eu fiz, gente? Olha só. Eu vou marcar de cinza aqui, ó. Menos A mais V. Olha aqui, menos A mais V. Eu peguei esses dois, menos A mais V é a mesma coisa que menos 6. E troquei por menos 6. Só isso. Esse foi o jeito que eu resolvi pra mim, tá? Tem outras formas de fazer. Como é que. é, Nossa, professor, mas eu nunca ia ver isso. Não tem problema. Você consegue fazer de outras formas que não precisaria dessa visão toda, né? O que você poderia fazer é. Deixa eu colocar um ou aqui. Você pegar essa equação, que saiu direto daquela tradução ali, né? E falar: olha, eu sei então que, passando o V para o outro lado, o A é a mesma coisa que 6 mais V. É isso que foi o que alguém falou aí, né? Do N mais 6. Se você sabe disso, você pode pegar essa equação aqui. Deixa eu colocar uma setinha. Você vai substituir o A aqui dentro por essa expressão que envolve o V. E você vai obter essa expressão aqui. Ó. Lembra que, como tem um sinal, né, ali, coloque parênteses para você não errar a distribuição de sinais depois. Olha só. Troquei o A por 6 mais V, que é o que ele realmente vale, né? E você aplica a distributiva, né? Esse menos aí pode ser visto como um menos 1 multiplicando, né? E aí todo mundo ganha um sinal de menos lá dentro. Todo mundo era positivo, né? Aí acontece um pequeno milagre aqui, né? Você tem um V com um menos V. Aí sobra essa equação aqui. E aí você resolve do mesmo jeito. Tá bom? Esse é um jeito um pouco mais força bruta de resolver, né? Mas é a mesma coisa, os dois estão igualmente corretos, tá, gente? Não tem um melhor que o outro, não, tá? Eu só gosto daquele da esquerda porque eu me treino a enxergar esse tipo de combinação de termos ali dentro, que pode ser útil em outros casos que a substituição dá muito mais trabalho, tá? Beleza? Mas assim, do ponto de vista lógico, as duas soluções têm o mesmo valor, né? Elas são essencialmente iguais, né? Eu usei os mesmos fatos, né? Beleza, gente? Entenderam o que eu fiz? Se você usou as mesmas informações para fazer, a sua solução tende a ser logicamente equivalente, né? Do ponto de vista lógico mesmo. Então, assim, se fosse pedir para um computador, na inteligência artificial, julgar a solução 1 ou a solução 2, ele ia falar, ué, mas é a mesma. Ele ia falar que é a mesma coisa, porque essa equação aqui é igualzinha a essa, né? A informação que está traduzida, codificada nas duas, é a mesma. É essa informação em laranja aqui, né? Então vamos lá, pessoal, para a próxima. De novo, um poliedro convexo, reação de Euler, apresenta faces quadrangulares e triangulares. Beleza. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. E o número de faces quadrangulares é 5. Então, muitas informações aqui. Primeiro, você tem faces triangulares, que eu vou chamar de T, e você tem faces quadrangulares, que eu vou chamar de Q. Eu já vou dizer que o valor de Q é 5, tá? Ele me falou aqui, ó, número de faces quadrangulares é 5. Deixa eu escrever aqui, ó. Melhor eu colocar dois pontinhos. Número de faces triangulares. E aqui, número de faces quadrangulares. Beleza? Ele já falou que é 5, né? Beleza. Obrigado. Calcule o número de faces desse poliedro. Sabe, então o que ele quer é f, né? O número de faces desse poliedro. Sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então o que ele está falando é que o número de arestas é o resultado de você pegar 4 vezes o número de faces triangulares. É isso aqui que ele está dizendo, né?
Para você ter um número de arestas, basta você pegar um número de faces triangulares e multiplicar por 4, é o quádruplo, né? Então é mais uma daquela tradução, né? Traduzir o que está escrito aqui para uma equação. Traduzir, está aqui, ó. Essa equação aqui. Beleza? Aí como é que você vai conectar todas essas informações? Lembra, pessoal, daquela conta que a gente fez lá em cima, que primeiro exercício, tá? Que relaciona a natureza das faces, triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, com o número de arestas. Se você quiser calcular o número de arestas, o que você pode fazer também, né? Ele falou esse 4t aí é bônus, né? Mas o que você pode fazer é pegar o número de faces triangulares e multiplicar por 3, porque cada uma tem 3 arestas, né? E depois pegar o número de faces quadrangulares e multiplicar por 4, não é isso? Correto que eu falei aqui, ó. Pega o número de faces triangulares e multiplica por 3, pega o número de faces quadrangulares e multiplica por 4, porque cada uma tem 4 arestas, e divido por 2 depois, porque você sabe que você contou dobrado, né? Mas olha só, se você olhar para esse quadrinho aqui, ó, isso é uma equação, né? E tem mais, você sabe o valor de quê? Não é isso? Deixa eu apagar esse A aqui, e o que por 5. Já te deu de presente, né, o valor de quê? Então a única coisa que você precisa fazer para achar o número de faces triangulares é descobrir o valor de t aqui, né? Então você vai pegar essa equação, copiar aqui do lado, botar uma setinha para saber o que é o que, né? Opa, setinha. Tá? E manipular essa expressão algebricamente aí até você obter o resultado que você queria, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, nos termos que vocês costumam dizer, né? Passar o 2 para lá, ou seja, multiplicar dos dois lados por 2, né? Aí ele sai da divisão aqui, né? E aparece como uma multiplicação aqui. E finalmente, eu passo o t para o lado esquerdo, 3t, né? Eu já vou fazer essa conta do 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 4 vezes 5 é 20. 8t menos 3t dá 5. Divide os dois lados por 5. O 5 desaparece do lado esquerdo e 20 dividido por 5 dá 4. Então, você tem 4 faces triangulares. O que ele perguntou? Não era o número de faces que você queria? Você sabe que o número de faces é faces triangulares mais quadrangulares, né? Ele não só tem faces assim, ele falou no enunciado, né? Ou seja, se eu tenho 4 triângulos e 5 quadriláteros, né? O número de faces tem que ser 9. Mas peraí. Gente, eu perdi um monte de coisa do chat aqui, desculpa. Professor, posso explicar de novo? Posso. Qual parte? Desculpa, foi 10 e 5, a gente tem uns 5 minutos já. Desculpa, eu acabei não olhando o chat, mas quando for assim, se eu passar batido, você fala, pedi uma coisa no chat. Qual parte, Bruna, você estava falando? O lá de cima, o da esquerda. Ah, esse aqui? Aham. Ah, tá. O que eu fiz foi reparar, só voltando aqui, tá, pessoal? Foi reparar que esse menos A mais V, essa expressão, né, aparece embutida nessa equação aqui, ó. Tá vendo que aparece um menos A aqui e aparece um mais V aqui? Aí eu peguei Uhum. esses dois, que valem juntos menos 6, e troquei esses dois caras que estão em cinza pelo número menos 6. É Ah, equivalente a tá, fazer o da entendi. direita, tá? Mas foi só uma Uhum. substituição. Aí resolveu a dúvida, ô Bruno? Depois? Sim, resolveu. Beleza, valeu. Aí o Vitor tá falando, peraí, tô fazendo lanche pro meu irmão, beleza. É para calcular as faces baseado no número de arestas, mas você não tem o número de arestas, tem que calcular com o número de faces. Não.
Na verdade, você tem outras informações além de faces e arestas, né? Outras possíveis. Você sabe a natureza das faces. Então, você sabe que você tem faces triangulares, por exemplo. Aí, triângulos têm três lados, né? Aí, com essa informação de que triângulos têm três lados, quadriláteros têm quatro lados, aí você faz uma conta para descobrir o número de arestas e daí descobrir o número de faces. Beleza? Foi essa a sequência do raciocínio aqui. Então, olha só. Eu tinha o número de faces quadrangulares, mas não de faces triangulares. Eu usei uma outra informação para descobrir o número de faces triangulares. E descobri o número de faces. Beleza? Repara que eu nem calculei o número de arestas, né? Nem precisou calcular o número de arestas, mas é fácil de fazer a conta, são 16 arestas, tá? É o quádruplo de t, né? É só multiplicar 4 por 4. Ele falou no enunciado, né? Essa equação aqui. Beleza? Vamos continuar, pessoal? Eu quero fazer mais alguns exercícios, mas eu não quero ocupar a aula toda com isso, não. Eu queria dar uma demonstração para vocês. Eu queria fazer uma demonstração hoje. Eu nunca fiz isso em sala, tá, gente? Uma demonstração de um teorema diretamente, tá? Nem a relação de Euler. Eu nunca demonstrei a relação de Euler em uma sala de aula para aluno, né? Aí eu queria fazer isso hoje e ver como é que vocês reagem. Beleza? Pra vocês verem como é que é uma demonstração. Como é que as pessoas chegaram nesse teorema. Desculpa, relação de Euler não. A relação de Euler eu não vou demonstrar não, gente. Eu queria demonstrar que só existem cinco sólidos de Platão. Beleza? É aquele assunto lá da aula. É essa demonstração que eu queria fazer com você. A relação de Euler é um pouco mais complicado de demonstrar com o que vocês sabem até agora, né? Não que vocês não vão entender, mas é porque precisa de tantas outras ferramentas que, enfim, a gente não tem tempo de dar todas as ferramentas para depois demonstrar. Ocuparia muito tempo, né? Então vamos lá, pessoal, para a próxima. Um poliedro convexo tem 11 vértices. O número de faces triangulares igual ao número de faces quadrangulares. Então, vamos começar a anotar essas informações. É útil você fazer isso, tá, gente? Ó, vértices são 11. Beleza. Número de faces triangulares. Eu vou chamar de T e Q. Triangulares é T e quadrangulares é Q, tá? Então, é isso que você sabe, né? Olha só. Eu vou marcar aqui com um marca-texto. Ó. 11 vértices, eu não vou nem escrever V igual a 11, tá? Mas, ó, transformando em matemática, né? Isso que a pessoa falou em palavras. Gente, você sabe que essa notação que a gente usa, essa álgebra que a gente usa, esse sinal de igual, esse passa para lá, passa para cá, é coisa recente, né? Os matemáticos antigamente faziam tudo por extenso. Devia ser uma loucura, devia ser super difícil ser matemático antigamente, né? Você resolver um problema por extenso. Então, olha só, o número de triangulares é igual a quadrangulares. Beleza, é isso que ele quis dizer, né? T igual aqui. Além disso, você tem uma face pentagonal, não é isso? Ah, calcule o número de faces desse poliedro. E aí, pessoal, como é que você vai fazer essa conta? Conta pra mim. Tem mais uma informação, né? Você sabe que. Deixa eu pegar aqui. A relação de Euler é válida, né? Porque o poliedro é convexo. Deixa eu anotar aqui. Ó. Poliedro convexo, então vale essa relação aqui. Se ele é convexo, ele é euleriano, né? Olha só. é, a tentação inicial, a minha também, é de substituir o número de vértices dentro da relação de Euler, né? Aí você fala, bom, um problema a menos, né? Você pegou e substituiu esse cara aqui. Mas você ainda tem um problema, né? Você não tem F nem A, então não dá para resolver essa equação aqui. Mas vamos tentar usar as informações sobre a natureza das faces que você já tem. Olha só. Primeiro, o número de faces também pode ser escrito assim, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Não de digitar, ok. E vocês entendem o que essa equação quer dizer para vocês. Vocês entenderam por que eu substituí isso aqui?
Pessoal, ele falou que você tem faces triangulares, você tem faces quadrangulares e você tem uma face pentagonal. O número de faces vai ser a quantidade de triangulares mais a quantidade de quadrangulares mais uma, que é a pentagonal, né? Então eu só fiz o total, né, de faces somando cada um dos tipos, né? T mais Q mais um. E tem mais uma coisa que a gente pode fazer com essa equação. O número de arestas, pessoal. O número de arestas, a gente faz aquela velha conta lá de somar todos os lados dos polígonos e depois dividir por 2. Então você sabe que cada triângulo tem 3 lados, cada quadrilátero tem 4 lados, cada pentágono tem 5 lados, né? Deixa eu colocar aqui. Nossa, a gente ficou tão. Eu gosto de deixar alinhado na igualdade aqui, para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou refazer essa setinha, tá? Será que fica bom assim? Pronto. Eu vou deixar com um marca-texto aqui, ó. O que que é o que que foi que eu substituí? Repara que tá até errado aí uma conta que eu coloquei, né? Foi um pequeno descuido. Aqui é 4. Não é não necessariamente errado, né? Mas podia estar. Então, o número de arestas você pega a quantidade de triângulos, multiplica por 3, pega a quantidade de quadriláteros, multiplica por 4, pega a quantidade de pentágonos, que no caso é 1, multiplica por 5. Mas tem uma informação que você não usou até agora. Qual é a informação que você não usou até agora? Você já usou o vértice, foi a primeira ali, na setinha azul. E você já usou que a soma das quantidades de faces triangulares, quadrangulares e pentagonais dá o total de faces, né? Falta só uma coisinha, que torna essa equação solúvel, né, direto. Gente, era rapidinho. Se não responder até agora, eu vou responder. Pessoal, o T e o Q são o mesmo número. Eles são iguais. Então, o que você pode fazer é trocar todos os T's, os Q's. É, é difícil. Essas letras são muito parecidas, né? Trocar todas as letras Q pela letra T. Eles são iguais, não são? Ó, esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Agora você tem uma equação e uma incógnita. Se você descobrir o valor de t, tudo desaba, né? Porque aí você já descobre o valor de q, que é exatamente igual, descobre o valor de faces, que é só somar t, q e 1, descobre o número de arestas, enfim, você sabe tudo que é possível saber sobre esse poliedro aí. Então agora, mãos à obra, resolver essa equação. Eu vou juntar esse t com t para dar 2t. Eu vou juntar esse 3t com 4t para dar 7t. Além disso, esse 5 vezes 1, eu vou colocar só 5 mesmo, que fica mais fácil de ver, né? Deu uma boa reduzida no tamanho, né? Mais ou menos a metade. Em vez de tirar MMC, tá, gente? Como tem uma divisão por 2, observa, eu não vou passar o 2 pro lado de lá, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Para você eliminar uma divisão por 2, você tem que multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por 2. Se eu fizer isso, aí por que que faz diferença, né, o que eu falei? Se eu multiplicar a equação toda por 2, esses caras aqui também são multiplicados por 2, tá? A vantagem é que essa divisão desaparece, ó. Grande, deixa eu deixar do mesmo tamanho, pronto. Então, multipliquei, ó, esse número por 2, 22. Esse número por 2, 4t. Opa, tem mais gente aqui para ser multiplicado. Esse número por 2, ó, gente, as pessoas estão me ligando insanamente aqui. Pronto. Só que olha só, esse número aqui, quando eu multiplico por 2, cancela a divisão, né? E aqui multiplica por 2. Agora eu vou distribuir esse sinal de menos, na verdade é um menos um multiplicando, né?
Então tem que lembrar que em vez de mais 5 vai aparecer um menos 5, tá? Pronto, agora vai ficar bom. Porque olha só, 4t menos 7t dá menos 3t. E o restante, pessoal, eu vou fazer a conta de uma vez só, olha só. 22 com 2, 24. Menos 5, 19. Desse jeito, ó. 4 com menos 7 dá 3. 24 menos 5, 19. Passa para lá. Agora o mais 19, né? Subtrai 19 dos dois lados. Aí vai dar aqui menos 3t é igual a menos 15. Significa que o t é 3. Ou t é 5, perdão. Só dividir por menos 3 dos dois lados. Isso. Então, pessoal, vamos só recapitular aqui, porque como essa conta é muito longa, às vezes as pessoas esquecem. O que a gente fez? Ele deu o número de vértices, deu o número de... falou que as faces triangulares existem a mesma quantidade das quadrangulares, e o que a gente fez com isso? Colocou todas essas informações dentro da relação de Euler. E foi essa equação que a gente resolveu. Então, o número de faces é a quantidade de faces que ele diz que existiam, né? Somados por tipo. E arestas é multiplicação do tipo da face pelo número de arestas que cada uma tem, dividindo por 2, porque você está contando dobrado, né? Substituiu e resolve a equação. Enfim, o caminho foi mais ou menos linear, né? Beleza, gente? Deixa eu passar aqui pro... Gente, agora, conta pra mim, vocês têm alguma dúvida específica em algum desses exercícios? Essa é bom assim, se vocês pedissem algum que eu não estivesse fazendo, ao invés de eu fazer todos, né? Que eu queria dedicar aquele tempo a provar que só tem 5 sólidos de Platão. É porque tem muito exercício aqui ainda, tá? Tem bastante. Então, eu vou fazer mais esse. Vou fazer mais dois. Deixa eu ver se. Vou fazer mais dois, vou fazer esses dois aqui, porque 189 é meio chave assim para você conseguir usar essa informação de ângulo poliédrico nos exercícios, tá? Que a gente não fez nenhum assim ainda. E aí depois eu passo para demonstração, tá? Então, vamos lá. Para 188, ele fala o seguinte, ó, acha o número de faces. Então, beleza, deixa eu anotar aqui o que ele quer. Ele quer faces, né? Acha o número de faces de um poliedro convexo, ou seja, se é convexo, vale a relação de Euler. Deixa eu copiar uma relação de Euler aqui. Poliedro convexo, que possui 16 ângulos triedros. Aí lá na aula teórica, eu falei que era um ângulo triedro, né? Quando eu desenho, por exemplo, o tetraedro, que é um poliedro de Platão, inclusive, esse tetraedro ele tem 4 ângulos triédricos. Por quê? O que é um ângulo triédrico? Quando você olha para o vértice, olha só, opa, esse vértice aqui, ó, nele chegam 3 arestas, por isso tri, tá bom? Então, o ângulo triédrico é aquele que tem 3 faces em comum, beleza? É um vértice onde se encontram 3 faces. Ou seja, tem 3 arestas chegando nele. Então, se ele tem 16 ângulos triédricos, o que a gente consegue fazer com essa informação? Primeiro, pessoal, quando ele tem 16 ângulos triedros, ele está dizendo para você que ele tem 16 vértices. Olha o vértice aqui, ó. Esse pontinho aqui é o vértice, né? Então, de cara, ele já deu para você também o 16, falando que são os vértices. Você nem tinha reparado, né? Mas como é que você usa o fato deles serem triédricos, né? Ou ângulos triedros? Tanto faz a nomenclatura.
A contagem, pessoal, que você consegue fazer a partir dessa informação é sobre o número de arestas. Você sabe que em cada um desses 16 vértices chegam 3 arestas. Então, uma conta que você poderia fazer é 16 vezes 3, né, para calcular o número de arestas. Mas olha só, você vai chegar no mesmo problema que você tinha. Isso aqui eu provavelmente não vou conseguir fazer isso aqui copiando e colando. Você vai chegar exatamente no mesmo problema que você tinha quando você calculava o número de arestas a partir das faces, né? Porque você está contando em dobro, né? Se você faz essa conta. Concorda comigo? Quando você multiplicar o número de vértices por 3, você está contando essa aresta aqui duas vezes. Ó. Eu estou passando o mouse em cima. Você está contando essa aresta aqui duas vezes. Uma aqui pelo vértice de cima, uma pelo vértice de baixo. Mesma coisa para esse aqui, essa aresta aqui. Ó. Uma vez pelo vértice de cima, outra pelo vértice da direita. Então, a conta vai ficar muito parecida, gente. Muito parecida mesmo. Você vai calcular o 16 vezes 3, porque você tem 16 ângulos triedros, e dividir por 2, porque você contou as arestas duas vezes. É só isso mesmo. Então a conta que vai ser feita é a seguinte, ó. O número de arestas vai ser igual a 3 vezes 16 sobre 2. Todo mundo entendeu por que a divisão por 2? A aresta é contada duas vezes para cada vértice, né? Quando a gente faz essa multiplicação. E agora ficou bom, gente. Olha só. Simplifica 2 com 6, ou com 16, perdão, para dar 8. 3 vezes 8. Agora eu vou apagar a divisão, pode deixar. 3 vezes 8 dá 24. Beleza? Achou o que você queria? Ainda não. Você vai pegar esse 24 e colocar o número de arestas e de vértices aqui dentro, né? Deixa eu colocar dentro de um quadrinho aqui o que são dados, né? Isso aqui é dado, né? É só uma questão de substituição agora. Você sabe que você tem 16 vértices. Você sabe que são 24 arestas. Game over, né? 16 menos 24 dá 8. Vai ficar menos 8, né? Passa para lá 10. Então eu já estou fazendo a conta direto, mas se vocês preferirem, você pode fazer com calma no caderno. É só aritmética, né? Show, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Essa parte eu acho tão legal, gente, de relação de Euler, que são as contas bem simplesinhas, né? Não tem aquele monte de raiz, leva ao quadrado, enfim, faz Pitágoras, cosseno disso, seno daquilo. Eles são bem mais, por um lado são mais rígidas, né? Mas por outro, as contas são bem pequenininhas. Então, vamos para o próximo. Força. Determina o número de vértices, arestas e faces. Então ele quer tudo, né? V, F e A. Né? De um poliedro convexo. Opa, convexo, beleza. Esse aqui vale, né? Formado por. Aí, ó, essa aí vai ser difícil, né? Olha o tanto de informação. Você tem 5 triedros ou ângulos triédricos, 7 ângulos tetraédricos, 9 ângulos pentaédricos e 8 ângulos hexaédricos. Então, o que ele está dizendo para você? Alguém reparou qual é a quantidade de vértices que tem esse polígono? Esse poliedro, perdão. Olha só, se ele tem 5 triedros, conta 5, 7 tetraédricos, mais 7, né? Então 5 mais 7. Então, se eu somar a quantidade de ângulos poliédricos que ele tem, eu vou saber a quantidade de vértices. Então, eu vou fazer 5 mais 7 mais 9 mais 8. Essa é a quantidade de vértices que existe no poliedro. Então, eu vou deixar aqui, ó, 5, 7, 9 e 8. Para vocês entenderem de onde vieram esses números aqui, né? Então, ele, mais ou menos em segredo, né, te deu quantos vértices existem, né? Vamos fazer essa conta rapidinho. 8 com 7 dá 15, com 5 dá
20 com 9, 29. Beleza. Então são 29 vértices. Ok. Já vou ticar aqui, ó. Já foi de vértices, né? Agora vamos para as arestas. Quantas arestas existem? Vamos fazer essa mesma conta que eu fiz aqui, né? Eu vou pegar a natureza de cada um desses ângulos poliédricos, multiplicar pela quantidade que existem deles. Então, por exemplo, se eu tenho 7 ângulos tetraédricos, tem 7 vértices, no qual chegam 4 arestas. Então, olha a conta que eu vou fazer, pessoal, para as arestas. Uma divisão comprida aqui. É... Peraí, tô editando a equação, gente. Eu vou colocar a quantidade de arestas que eu contar, partindo dos vértices poliédricos aí, né? Dos ângulos poliédricos, multiplicado pela quantidade que existem. Olha só. Se são 5 vértices, ângulos triédricos, perdão, 5 ângulos triédricos, então eu vou pegar 3 vezes 5. Eu vou colocar, além desse 3 vezes 5, eu vou colocar mais 7, porque são 7 ângulos tetraédricos, mais 7 vezes 4. Vou colocar, além disso, 9 ângulos pentaédricos, então 9 vezes 5. E 8 ângulos hexaédricos, 8 vezes 6. Essa aqui é a conta que eu vou fazer. Agora eu vou deixar em azul aqui, ó. E o tetra, o penta e o hexa. Ó, triédrico, tetraédrico, pentaédrico, hexaédrico. Aí por que que veio 5, 7, 9? Porque são 5 triédricos, 7 tetraédricos, 9 pentaédricos e 8 hexaédricos. Nossa, parece trava-língua. Agora é só fazer a conta. Só assim, né? Pelo menos é um número inteiro, né, gente? Vou primeiro fazer as multiplicações. 15, 28. 9 vezes 5 dá 45. 8 vezes 6 dá 48. Ai, gente, eu tô com preguiça, eu vou fazer na calculadora. 15 mais 28 mais 45. 136. Então, eu fiz aqui na calculadora, deu 136. Se eu tiver feito conta errada, mesmo na calculadora, pode me avisar, tá? 136 por dividido por 2 é 68, né? Beleza. Esse poliedro louco aí tem 68 arestas. Então vamos ticar mais um aqui. Achamos as arestas. Agora vamos para o número de faces. A única coisa que a gente não usou ainda. Se você já tem vértice, se você já tem a aresta, e você sabe que o poliedro é convexo, relação de Euler, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais organizado aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Opa. Agora é só substituir. Vértices são 29. Gente, eu não faço a menor ideia de como se parece esse poliedro, tá? Menor ideia. Só sei que é assim. 68 para 29 são 39, né? Isso. Só que menos 39. Certo, gente. Se eu não tiver certo, vocês me avisam. E agora passa para o outro lado, né? O 39. Soma dos dois lados 39. 39 mais 2 dá 41. Pronto, achamos o número de vértices passares. O que eu queria chamar a atenção nesse exercício é esse procedimento aqui, tá, gente? Beleza? Ficou claro o que eu fiz naquela setinha verde ali, ó. Ficou claro o que eu fiz ali? Que esse era o quê da questão, assim. É o que diferencia os homens dos meninos, as meninas das mulheres, né?
Enfim, esses outros exercícios, eles são variações disso, tá, pessoal? Do que a gente fez até agora. O único que talvez dê um pouquinho mais de trabalho para vocês são esses dois últimos, que fala de números diretamente proporcionais, que eu não sei se vocês viram no ensino fundamental. Normalmente vem, né? Mas se não viram, eu também não falei aqui, né? De proporcionais a 2 e 3, proporcionais a e B, sei lá. Grandezas diretamente proporcionais, né? E esse 195 que exige um pouquinho mais de malícia também. E aí, aqui é de verdade, não é só um truque algébrico, tá? Você tem que ver possibilidades dos números, tá? É, checar, esse número não pode ser maior que tanto, nem menor que tanto, porque essa equação aqui não seria válida. Mas aí tentem fazer esse tipo de exercício, eu não vou cobrar nada com essa complexidade assim. Os exercícios da prova estão bem mais fáceis que isso. Mas eu convido vocês a tentarem, né? Eu queria aqui, ó, colocar a demonstração. Existem somente 5 classes de sólidos. Eu vou colocar um bônus. Pessoal, quando a gente vai demonstrar alguma coisa, o que a gente faz normalmente é demonstrar uma tese. O que é uma tese? Uma tese é uma afirmação que você faz, que você vai avaliar se é verdadeiro ou não. Você quer provar essa afirmação. Então, esse quadrinho vermelho aí contém uma afirmação, né? Existem somente 5 classes de sólidos de Platão. A demonstração vai provar que isso é verdade, beleza? Então, uma tese é algo que ainda não foi provado. Mas o que a gente vai fazer na demonstração é chegar nessa prova. Então, isso aqui, eu acho que é a primeira vez que vocês vão ver algo do tipo, né? Eu não sei se eu fiz alguma outra demonstração para vocês que não seja algo do tipo assim, a formulinha de área, né? São coisas bem mais simples. Então, pessoal, o que são os sólidos de Platão? Primeiro, como é que você sabe que um sólido é um sólido de Platão? Quem lembra da aula teórica aí? Conta para mim. Como que você olha para um sólido e fala, esse cara é um sólido de Platão? São três condições que ele tem que satisfazer. Quais são elas? Ninguém lembra? Eu vou refrescar a memória de vocês, então, olha só. É isso aqui, gente. Então, para ser um sólido de Platão, para que um sólido é poliedro, tá, pessoal? Seja de Platão, ele deve satisfazer todas as condições. Só a matemática não é só equação, não, tá? A matemática tem muito texto, viu? Então, quando a gente demonstra alguma coisa, a gente usa muito a argumentação também, tá? É claro que assim, as bases são da matemática, mas a gente fala muito também. Olha só, as condições são as seguintes: todas as faces têm o mesmo número de lados. Então, assim, quando você olha para um poliedro de Platão, ele tem que ter ou só triângulos, ou só quadrados, ou só pentágonos, ou só hexágonos, ou só heptágonos, enfim. Todas as faces têm que ter a mesma natureza quanto o número de lados. Beleza. Além disso, em todos os vértices encontram-se o mesmo número de arestas. O que ele está dizendo aí é que todos os ângulos poliédricos têm a mesma natureza. Ou seja, ou são todos triedros, ou são todos tetraédricos, ou são todos pentaédricos, ou todos hexaédricos, e assim por diante. E além disso, eles têm que satisfazer a relação de Euler. Então, pessoal, vamos fazer essa conta aqui agora, tá? Vamos dar, como a gente não conhece de antemão quais são todas as possibilidades para o número de lados, será que existe um poliedro de Platão, né?
que tem só faces heptagonais, eu não sei, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse número de lados aqui, ó. Vamos dar um nome para isso. Isso aqui vai ser o N, tá? Então os lados as faces têm o número N de lados, beleza. Além disso, esse mesmo número de arestas aqui, ó, eu vou chamar de K, pode ser? Eu não sei quantas faces se encontram, né? No mesmo vértice, vou chamar de K. E, além disso, ele deve satisfazer a relação de Euler. Então, eu já vou escrever a relaçãozinha aqui. Um momento. E só com essas informações a gente vai chegar que só tem 5 possibilidades. Vamos lá, pessoal? Primeiro, como é que a gente faz a conta? Como é que a gente relaciona, por exemplo, o número de arestas, número de faces? Como é que esse N e esse K entram, né? Nessa conversa toda, né? E aí, pessoal, como é que eles entram nessa conversa toda? Vocês conseguem perceber que o número de arestas e o número de faces têm uma relação entre si? Por quê? Pessoal, de 1 temos que, como todas as faces têm o mesmo número de lados, o que eu posso fazer para calcular o número de arestas é o seguinte: o número de arestas vai ser o número de faces multiplicado por quantos lados tem cada face e dividido por 2, né? Porque eu estou contando duas vezes, né? Além disso, de 2 temos que, olha só, em todos os vértices encontramos o mesmo número de arestas, não é isso? Então, se eu quisesse calcular o número de arestas novamente, eu poderia calcular pegar o número de vértices, multiplicar por quantas arestas se encontram em cada um deles, que é o número k, e dividir por 2, porque eu contei duas vezes, né? Então essas duas relações para arestas são válidas, não é isso? Concordam comigo, gente? Não? Sim. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar todos os termos aqui em função desse número A, pode ser? Pode. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar as faces, eu vou isolar o F, né? Basicamente, isolar o F. O F vai ficar assim, ó. 2A dividido por N, né? Passar tudo para o outro lado, inverter essa equação, né? Então, o que eu fiz aqui foi multipliquei por 2 e dividi por N, né? Espera aí, ficou horrível essa coisa, né? Multipliquei por 2, dividi por N. Não é isso? Inverti a equação. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O V vai ser, de novo, 2A, né? Dividido por K. E aí eu vou pegar e substituir essas duas novas expressões que eu obtive nos lugares de F e V, respectivamente. Então, vou colocar aqui, em vez de F, eu vou escrever 2A sobre K. Em vez de V, perdão, eu vou escrever 2A sobre K. Em vez de F, eu vou escrever 2A sobre N. O A vai ficar o A mesmo, igual a 2. Você fala, nossa, parece que complicou, né? Calma, gente, calma. Olha só. Essa demonstração é muito chique. Repara que todo mundo tem um A ali, não é isso? E todos esses números aqui também tem um 2. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar esse A dividindo para lá e dividir tudo por 2 ao mesmo tempo. Olha só. Vamos ver se vocês entendem o que eu fiz. Eu estou escrevendo a equação aqui. Vocês vem comigo. O que eu fiz? Daqui para cá,
Eu peguei a equação toda, dividi por 2A. Opa, esse A ficou muito maior que o 2. 2A. Por que que eu fiz isso? Eu vi que tinha 2A aqui e tinha um A aqui, né? Tudo bem. Se eu divido esse termo aqui por 2A, sobra 1. Divido esse termo aqui por 2A, sobra 1. Divido esse termo por 2A, o A cancela, mas aparece um 2 dividindo. E divido esse termo por 2A, o 2 cancela, mas aparece um A dividindo, né? E é essa equação aqui que é o segredo do sucesso. Eu vou passar esse meio para o lado de lá, que está com sinal negativo, né? Desse jeito, né? Mas aqui tem uma coisa interessante a se reparar. A gente vai fazer agora uma análise, tá, gente? Deixa eu passar essa equação para baixo. Você sabe que esse número A é um número positivo, né? É o número de arestas, né? Concorda? Então, essa parcela aqui, ó, é um número positivo, não é isso? Não é verdade? Isso significa que, se essa soma é igual a meio mais um número positivo, essa soma aí tem que ser maior que meio, né? Concordam comigo? Ela é igual a meio mais alguma coisa positiva, então ela é maior que meio, né? Por que que isso aí ajuda? Pessoal, o K e o N, eles têm. Não pode ser qualquer número, não pode ser raiz de 2, raiz de 3, π, não pode nem ser negativo. K é um número de lados que uma face tem. Só tem face pelo menos triangular, então K é no mínimo 3, não é isso? Desculpa, o N é no mínimo 3, porque o menor polígono que tem, né, em número de lados, é o triângulo. Além disso, o K também é no mínimo 3, não é isso? Concorda? Então, assim, não tem muitas possibilidades. Então, a gente vai fazer uma conta aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, olha. A gente vai obter pares ordenados K e N e ver quais são os possíveis valores para K e para N que eu posso colocar aqui, que essa equação continua sendo verdadeira. Então, por exemplo, fala em valores de K e N. Observação, né? O N é número de lado, né? Então ele tem que ser pelo menos 3. Concorda? Qualquer polígono tem pelo menos 3 lados, né? O menor que a gente conhece é o triângulo. E além disso, ângulo poliédrico, né? Também tem que ser pelo menos 3. Concorda? Que é o menor número de faces que pode se encontrar em um vértice, né? Existe ponto diédrico, né? Não existe isso. Então, com essas condições aqui, ó, você tem que satisfazer essas 3 condições. Quais são os números que você pode usar? Pode chutar número, gente. Pode chutar número. Quer ver? Ó? Faz um teste. Chuta aí valores de KN. Qualquer um. Primeiro que colocar no chat ganha. Um valor para K e um valor para N. Lembrando que tem seu número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Para vocês verem como é que a gente vai fazer esse teste. 7 e 5. Vamos testar 7 e 5. Vou colocar aqui no cantinho. Testando alguns valores. Então, falaram 7 e 5 no chat. Vamos ver se 7 e 5 satisfazem essas 3 condições aqui. Ó. Essa e essa. Vou colocar aqui, ó, condições devem ser feitas. Satisfaz o n é maior ou igual a 3? É o segundo número, né? É maior ou igual a 3? 5 é maior ou igual a 3, beleza. O k é maior ou igual a 3? O k é o primeiro número. É maior ou igual a 3. 7 é maior ou igual a 3, beleza. Essa equação aqui é verdadeira? Essa inequação é verdadeira? Vamos checar, né? 1 dividido por 7 mais 1 dividido por 5. É verdadeiro isso? Vamos fazer a conta? Eu sei mais ou menos de cabeça esses números.
Então, eu vou colocar aqui, ó, em vez de 1 sobre 7, eu vou colocar 0,142857, que é a dízima do 7, tá? E 1 sobre 5 dá 0,2. E 1 sobre 2 dá 0,5. Será que isso é verdade? Verdadeiro ou falso? Pausa para pensar. Ninguém? Verdadeiro ou falso, gente? Aí na equação que eu escrevi. Falso, é falso. Olha só. O que eu estou dizendo nessa inequação é que 0,34 blá 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 é maior do que 0,5. Isso é falso, né? Esse cara aqui é falso. Ou seja, esse par aqui, 7,5, não satisfaz as três condições, que são essas três. Ela satisfaz essa, mas não satisfaz essa aqui. Quer ver? Satisfaz, satisfaz, não satisfaz. Beleza? Então, não existe um poliedro de Platão que tenha ângulos heptaédricos, que é o K, né? E lados pentagonais. Não tem. Mas espera aí. Me parece que essa inequação é bastante restritiva, né? Então, como eu estou dividindo por esses números positivos, a tendência é que, se eu escolher números muito grandes, o valor da esquerda fique muito pequeno. Aí aqui eu vou dar o caminho das pedras para vocês. Olha só o que acontece. Se eu escolher o 4 e o 4. Ou seja, eu estou procurando ver se tem um poliedro que seja de Platão, né? Que tenha faces quadrangulares e vértices tetraédricos. Vamos ver se essas condições são satisfeitas. Opa. Essas duas primeiras são, né? Ambos os valores são maiores que 3. Então, beleza. Vamos checar essa outra aqui? Será que se eu substituir o 1 sobre 4, 1 sobre 4 aqui, será que isso dá maior que meio? 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 sobre 4, né, gente? Mesma coisa que 2 sobre 4, né? Vamos ver agora se vocês estão quase matemáticos já. É verdade isso aqui que eu escrevi, gente? Essa equação que está destacada aí é verdadeira? Meio é maior do que meio? Nenhum número é maior que si mesmo, né? Então essa equação também é falsa. E por que eu coloquei isso aqui então? Repara que ela é falsa, mas foi quase, né? Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, olha, se eu escolher qualquer um dos dois números maiores do que 4, esse lado da esquerda vai ficar menor ainda, porque eu vou dividir por um número maior, né? Então, 4, 4 é o limite. Se eu escolher qualquer um dos números acima de 4, se eles forem simultaneamente maiores que 4, né? Maiores ou iguais a 4, acabou. Então, não tem como, né, eu resolver esse problema. Se eles forem simultaneamente maiores que 4, né? Então, a gente vai testar números pares ordenados em que ambos sejam maiores ou iguais a 3, mas que não sejam, ao mesmo tempo, maiores do que 4. Então, isso reduz muito as nossas possibilidades. Então, o que eu vou escrever aqui é: não escolheremos mais valores muito grandes. N e K não podem, não podem ser, ao mesmo tempo, maiores que 3, né?
Ó, maior que 3 significa 4 ou mais, né? Então, se você quiser que um deles seja maior do que 3, o outro necessariamente vai ter que ser 3, né? Para respeitar essa condição. Então, quais são as opções? Deixa a gata aparecer aqui. Nossas opções são. Então, vamos ver. Números satisfazem isso aí, ó. O 3 satisfaz. Os que a gente pode testar, né? 3 satisfaz, né? O 3 4 satisfaz. O 4 3 satisfaz. E que mais, gente, satisfaz? Tem 3 opções aí só ainda. Tem mais? Tem mais. Essa aqui é a perigosa que as pessoas costumam esquecer, gente. Essas duas aqui, ó. O 5 3 e o 3 5. Você fala, oxe, mas você acabou de falar que eles não podem ser maiores que 4. Cuidado. Eles não podem ser simultaneamente maiores que 3. Se um deles for maior que 3, o outro vai ter que ser igual. Então, essas são as únicas possibilidades. O que que significa cada uma delas? Aqui você está falando que os ângulos são triédricos. Aí aqui eu vou ter que colar, gente. Porque eu não sou capaz de fazer essas figuras na mão. Eu vou copiar aqui. Pronto. Eu não consigo fazer essas figuras na mão, não. Olha só. Essas são as 5 classes, pessoal. O quê? Esse camarada aqui, ó. O que que o 3 3 quer dizer? Quer dizer que você tem ângulos triédricos e faces triangulares. É esse cara aqui, né? O que que o 3 4 quer dizer? Quer dizer que você tem ângulos triédricos e faces quadrangulares. O que que o 5 3 quer dizer? Quer dizer que você tem ângulos pentaédricos e faces triangulares. O que que o 3 5 quer dizer? Quer dizer que você tem ângulos triédricos e faces pentagonais. E o que que o 4 3 quer dizer? Quer dizer que você tem ângulos tetraédricos e faces triangulares. Essas são as 5 classes. São as únicas possíveis soluções para essas 3 condições aqui. Então, concluímos que esses pares ordenados são as únicas soluções do sistema de inequações. Aí eu vou dizer qual é o sistema de inequações, é esse aqui. Deixa eu botar bonitinho aqui, pelo menos, né? Esse aqui é o sistema de inequações. Toda vez que você achar uma solução para isso, você acaba de achar um sólido de Platão. Mas as únicas soluções são essas 5. Portanto, são 5 classes de poliedros de Platão. Aí, quando a gente termina uma demonstração, a gente coloca assim, ó, como queríamos demonstrar. E aí, o indicativo de que uma demonstração acabou, pessoal, você coloca no final aqui um quadradinho preto. Um retângulozinho preto, na verdade. Isso significa que a demonstração acabou de acabar. Beleza, gente? Então vocês viram como é potente
essa é a relação de Euler, né? Você conseguiu provar a existência de somente 5 classes. Você fez uma conta e provou, olha, não pode ter mais do que isso. Beleza? Se você quiser tentar colocar um 3 e 6 aqui, você pode tentar também. Aí você vai ver que não vai dar a terceira inequação, não vai funcionar. Tá bom? Vocês querem testar, gente? Um 3 e 6? Vamos testar rapidinho. Vou colocar na outra página aqui. Ó. Se eu fosse testar um 3, 6 da vida. Ó, ambos os valores são maiores ou iguais a 3, beleza? As primeiras duas equações checam, né? Mas o problema é essa aqui, ó. Quando você substituir nessa inequação aqui, o K é 3 e o N 6, você vai obter, de novo, 3 sextos. Ai, droga. Vou aqui. Vou obter 3 sextos de novo. E novamente você vai checar que isso aqui é falso. Então, não apenas eles não podem ser ao mesmo tempo maiores do que é, 4, maiores ou iguais a 4, como nenhum deles pode ser 6. Beleza? Se algum deles for 6, por menor que seja o K, por exemplo, que foi o 3, né? A equação continua sendo falsa. Mesma coisa se você invertesse aqui, tá, gente? A equação, a gente chama ela de simétrica, tá? Se você inverter a ordem aí do par ordenado, tanto faz, a equação fica a mesma, né? É só, assim, inverter aqui, né? Mas é uma soma, né? Então tanto faz. A ordem dos células, né? Tá demonstrado, pessoal? Não. Tem um, perguntaram se eles podem se chamar de poliedros regulares. Não, não, não podem. Na verdade, existe uma certa confusão que muitas pessoas fazem quando se trata de sólidos de Platão. Aí a confusão vem do seguinte: eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda sinceramente. Quero que você me diga é, se esse, desenhando um poliedro aqui, tá? Se esse poliedro aqui é um sólido de Platão. Esse cara aqui é um sólido de Platão? Sim ou não? Vamos ver. Vamos olhar para as três condições. Em todas as faces, em todos os vértices chega o mesmo número de arestas. Beleza. Se você checar, todos os ângulos são triédricos aí. Todas as faces têm o mesmo número de lados, todos são retângulos, né? E satisfaz a relação de Euler porque ele é convexo. E convexo é euleriano também, né? Então, beleza, isso é um sólido de Platão. O que as pessoas costumam confundir é falar que os sólidos de Platão são regulares, não é verdade. Aí não é verdade. Eu concordo com você que, assim, você consegue construir poliedros regulares que têm o mesmo número, que as faces são todos poliedros regulares, dentro dos poliedros de Platão. Consegue, mas não é a mesma coisa. Então você pode pegar um sólido de Platão e pedir também que ele seja regular, beleza? Mas uma caixa de sapato é um sólido de Platão, beleza? Para ser sólido de Platão só precisa obedecer essas três condições.
Então, se você colocar na internet sólidos de Platão, a pessoa vai falar, olha, o cubo é um sólido de Platão. Tudo bem, é um sólido de Platão. Eu concordo. Mas não significa que a caixa de sapato aí não seja. Beleza? O cubo é um sólido de Platão muito particular, né? Além dele ser um sólido de Platão, ele também é regular. Beleza? É só porque essa confusão surge porque, em geral, é muito difícil. Você imagina assim, é, a caixa de sapato foi o exemplo que eu escolhi porque era fácil de desenhar, né? Imagina você desenhar um icosaedro que não seja regular. É pior ainda, né? É ainda mais, é um sólido ainda mais bizarro do que ele realmente é. Então a gente normalmente usa o icosaedro regular como um exemplo do sólido de Platão, porque além de ser de Platão, ele também é regular. Bom? Então é isso, pessoal. Já 11h07, a gente já fez bastante exercício aí. Eu peço que vocês tentem fazer outros exercícios desses que estão nessa bateria que eu recomendei. E a gente fez até mais do que eu jamais pude esperar de fazer numa turma de ensino médio. A gente fez uma demonstração das 5 classes de sólidos de Platão, que eu ouso dizer que muitos professores não sabem, tá? Da demonstração. Eles só aprendem que tem 5 e segue a vida. Vocês sabem agora. Beleza? Ó, essa demonstração não cai em prova, tá? Uma curiosidade como é que a gente faz demonstrações em matemática, tá? Mas eu não tô pedindo demonstrações para vocês. Bom? Então é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação para vocês poderem tirar dúvidas à vontade.